Olá, bom dia. Este é mais um vídeo sobre o meu livro A Vida Não Termina Aqui. A morte não existe para o ser eterno que tu és. Outros livros que eu escrevi. As 12 Tarefas Libertadoras, é urgente a sua realização. O Menino Quântico. O Menino Quântico é a verdade das verdades. O Cavaleiro da Eternidade, a revelação do Supremo Mestre. A Ordem de Melquisedeque, Merkaba, reconstrói de novo o teu veículo de luz. A vida não termina aqui, a morte não existe para o ser eterno que tu és. E Arthur, o arquétipo do novo homem, recebendo de novo a espada mágica para vencer as velhas batalhas. Portanto, o título é A Vida Não Termina Aqui, a morte não existe para o ser eterno que tu és. O autor sou eu, José Evangelista, capa internet, tem textos tirados da Bíblia, dos Upanishads e do Bhagavad Gita. Dedicatória. Este livro é dedicado a todos os seres humanos que habitam o planeta Terra. Todos os seres humanos vão deixar o corpo físico num determinado momento. Assim, partem para o outro lado desta mesma natureza. Portanto, quando eu digo que partem para o outro lado desta mesma natureza, é isso mesmo. Portanto, esta natureza tem o lado visível e o lado invisível. Portanto, o lado visível é o lado que nós chamamos vida. O lado invisível é o lado que nós chamamos morte. Mas, portanto, o lado de lá continua a a fazer parte desta natureza. Nesta natureza existem dois modos de existência, com o corpo físico e sem o corpo físico. Com o corpo físico tem o nome de vida, sem o corpo físico tem o nome de morte. Morte quer dizer deixar de existir, mas o que deixou de existir foi só o corpo físico, porque o ser continua do lado de lá, no lado que nós chamamos de morte, o seu percurso e aprendizagem. O objetivo principal da vida no corpo físico é trabalhar para sair desta natureza, sair do círculo de vida e de morte. Sair da roda da ilusão e entrar no caminho ascendente que leva a semente eterna, o arqueu em potência do homem eterno, novamente para a eternidade. Portanto, o objetivo principal da vida do homem personalidade devia ser devia ser trabalhar para sair desta natureza, porque aqui é vida, morte, vida, morte, vida, morte. Portanto, não há muito mais. Portanto, nós somos seres eternos, somos seres que não estamos aqui nesta natureza porque desejamos estar. Estamos aqui nesta natureza porque desejamos estar, desejamos portanto, ter experiências na dualidade, na matéria. Portanto, e acorda a centelha eterna que te anima. Isso é um desejo, pois só ela faz a ponte com a eternidade. Só essa centelha de luz pode entrar nesses átrios sagrados. A vida é, portanto, a nossa vida física, a nossa vida é como um sonho. A morte, podemos dizer que a morte não existe. O que chamamos de morte é uma ilusão, porque o ser eterno não morre. Isto quer dizer que o ser eterno que nós somos de verdade não morre, nasce, não morre. O que é eterno não pode morrer. O ser que deixou o corpo físico continua a sua caminhada, aprendizagem, no outro estado de vida, portanto, no lado que nós chamamos de morte. Índice, portanto, vou ler alguns capítulos do livro. Tem a introdução, tem o contacto com os seres que perderam o envoltório, alguns casos, esta ordem temporária, dois modos de vida, dois modos de existência. O homem personalidade carrega dentro de si a semente do homem eterno, portanto, o homem personalidade carrega dentro de si a semente do homem eterno. O reino da dualidade, o reino da unidade, bem-estar espiritual e bem-estar físico,
a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Portanto, estes são os capítulos do livro. Eu não vou abordar todos eles neste vídeo. Portanto, só vou entrar na introdução e talvez no primeiro capítulo. Portanto, introdução. A vida não termina aqui. A morte não existe para o ser eterno que tu és. Portanto, nós somos o que nós somos de verdade. Nós somos seres eternos. Tendo, como disse há pouco, tendo uma experiência na matéria, na dualidade. Para compreendermos o que é a vida, temos que compreender o que é a morte. A vida está ligada à morte. O que chamamos de vida está ligada à morte. E a morte está ligada ao que chamamos de vida. Tudo o que vem à existência, um dia tem que partir, morrer. Nesta natureza, tudo o que vem à existência, um dia tem que partir, morrer. Porque o envoltório físico, portanto, a personalidade que nós adotamos, pertence a esta terra e pertence à terra e um dia tem que regressar à terra. É por isso que tudo o que vem à existência, um dia tem que partir. Esta natureza é a natureza dos opostos e aqui não existe vida física sem que exista morte física. Eu estou a falar sobre vida física e morte física porque o homem, o ser humano, não é só o corpo físico. Nós não somos só o ser de personalidade, o ser físico. O homem, o ser humano, como um todo, é um conjunto de 4 corpos. O corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o corpo mental. Quando o corpo físico morre, ainda ficam 3 corpos. O corpo astral, o corpo etérico e o corpo mental. São esses corpos que passam para o outro lado, o lado que nós chamamos de morte. Mas, na verdade, não existe morte, porque o ser continua do lado de lá a sua jornada de aprendizagem. Pois, portanto, o ser passa por lado de lá o microcosmo, que é o homem, que é o homem eterno, com esses 3 corpos, o corpo astral, o corpo etérico e o corpo mental. Mas esses corpos também são perecíveis, não são eternos. Portanto, só o que é eterno é o microcosmo. Portanto, a centelha eterna, por assim dizer. A centelha eterna é que é o ser eterno. Na verdade, não existe morte, porque o ser continua do lado de lá a sua jornada de aprendizagem. Sim, portanto do lado de lá, o que é que acontece? Portanto, a pessoa tem uma profissão do lado de cá, passa para o lado de lá, se quiser trabalhar nessa profissão pode trabalhar, se não quiser não faz nada, não é obrigatório. Portanto, a necessidade de alimento é muito pouco, portanto os dias também não são iguais os que nós estamos habituados aqui, portanto há uma grande diferença. Aqui podemos fazer algumas interrogações. Para que serve a vida física? A vida física, portanto a vida do homem, a personalidade, a vida física serve para aprendermos. Uma pergunta. A vida física serve para vivermos o melhor que pudermos, com muitos excessos, porque não sabemos o que se passa do outro lado. Tipo morra Marta, mas morra farta. Portanto, este é o tipo que existe em muitos seres humanos. Bom, a vida do homem personalidade serve essencialmente para ele aprender tanto no campo físico como no campo espiritual. Portanto, esse é o objetivo principal da vida do corpo físico. Isto é outra questão que não pode ser separada, o físico e o espiritual. O físico está ligado ao espiritual e o espiritual está ligado ao físico. Não podemos separar o físico do espiritual. É por isso que existem muitos transtornos, muitas coisas que não se consegue compreender. A parte espiritual está ligada ao mental. Portanto, tudo o que pensas influencia o teu corpo físico. Tudo o que nós pensamos, influenciamos os corpos mais subtis, o corpo astral e o corpo etérico. E esses corpos, por sua vez, têm influência no corpo físico.
Por isso se diz, vigia os teus pensamentos. Portanto, não é de agora, mas em todos os ensinamentos, tanto no Ocidente como no Oriente, é essencial vigiar os pensamentos e os nossos sentimentos. Todas as tensões mentais influenciam de modo negativo o corpo físico. Todas as tensões mentais já sabemos que influenciam de modo negativo o corpo físico. Se alimentares pensamentos de ódio, maldade, egoísmo, etc., estás a contribuir para que o teu corpo entre em colapso. Mais cedo ou mais tarde, os problemas físicos vão aparecer. Portanto, os problemas não aparecem logo, mas se a continuação do ódio, da maldade, do egoísmo, etc., continuar a existir, portanto, isso te influencia de modo muito importante o corpo físico. Se, pelo contrário, alimentares pensamentos de amor, bondade, amizade, gratidão, no essencial pensamentos bons, positivos, estás a criar boas condições para que o teu corpo te agradeça e funcione de forma perfeita. Por meio dos pensamentos e das emoções, nós influenciamos todo o nosso ser físico e tudo o que nos rodeia. Portanto, os nossos pensamentos e as nossas emoções não ficam só ao nosso redor. Nós influenciamos tudo aquilo que nos rodeia. Palavras sábias de um chefe índio. Tudo está ligado, como o sangue que une uma família. Portanto, o que une uma família, portanto, é basicamente o sangue. Hoje em dia já não se passa muito assim, porque a mulher come num lado, o homem come no outro, e há aí uma grande diferença. Mas, portanto, basicamente podemos dizer que o que influencia uma família é o sangue. O que está ligado na vida física continua ligado no outro lado de vida, no mundo que chamamos dos mortos. Todos os seres que estão ligados na vida física, como marido, esposa, filhos, chamadas ligações sanguíneas, que são as mais fortes, estas ligações também se mantêm no outro lado, assim como ódios, questões mal resolvidas, também têm atração no outro lado. Se uma pessoa tiver muito ódio por outra pessoa, no outro lado vai haver encontro. No outro lado vai haver encontro. Ou se não for no outro lado, é numa próxima vida. Se não for no outro lado, é numa próxima vida. Assim, o que está ligado neste lado pelo bem ou pelo mal, também fica ligado no outro lado. Tudo está ligado. Esta natureza é composta da parte visível, onde temos o nosso corpo físico, e a parte invisível, a que chamamos de reino dos mortos. Estas duas zonas, o visível e o invisível, fazem parte desta natureza transitória. Esta é outra questão muito importante. Portanto, o chamado reino dos mortos não é a quarta dimensão, como muita gente pensa. Não é, nem é o reino de Deus, como muita gente pensa. Não é. O reino dos mortos é a outra parte invisível desta mesma natureza. Aqui é tudo transitório. A outra parte invisível também é tudo transitório. Não há eternidade na outra parte, não. Portanto, o ser passa por lado de lá com esses três corpos, o astral, o etérico e o mental. Estes três corpos degradam-se, têm um período para se degradarem. Depois, portanto, a centelha divina, portanto, o microcosmo, com as suas experiências, volta novamente a reencarnar no corpo físico, volta novamente a adotar uma nova personalidade. Portanto, o homem personalidade só vive uma vida. Portanto, o ser personalidade que nós somos agora só vive uma vida. O que é eterno é a centelha eterna e o microcosmo. Esses é que são eternos e adotam novas personalidades no momento em que vêm para o plano físico.
Mas existe outra natureza da qual Jesus fazia referência, como é o reino, não é deste mundo. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que há outro reino que não pertence a esta natureza. Portanto, esta natureza tem a parte visível e a parte invisível. Fazem parte da mesma natureza. Mas existe outro reino, como Jesus dizia, o meu reino não é deste mundo. Tudo o que existe nesta natureza transitória provém da outra natureza. Portanto, tudo o que existe nesta natureza dual e transitória provém da natureza eterna. Mas esta natureza, não, todos sabemos que não é eterna. Outra natureza, o meu reino não é deste mundo, é a natureza eterna. Da eternidade derrama-se a luz imperecível, que tudo alimenta, que tudo sustenta, que tudo é. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o reino que não é deste mundo engloba este mundo. Portanto, este mundo está dentro do reino do Pai. Mas faz de conta que é um reino à parte do Pai. Porque o homem tem que trabalhar para aceder ao reino do Pai. Tem que desejar, tem que trabalhar. Todas essas coisas. A eternidade é luz, amor, força, energia, que alimenta e sustenta tudo o que pertence a esta natureza transitória. Desde o átomo a todos os seres vivos que fazem parte desta natureza. Portanto, a eternidade, a luz, amor, força, energia, portanto, aquilo que nós chamamos de Deus. Portanto, Deus é a eternidade, que alimenta tudo o que pertence a esta natureza transitória. Portanto, tudo o que pertence a esta natureza é alimentado pelas energias da eternidade. Mas temos que ter consciência que este é um reino que está separado do Pai. Portanto, enquanto o homem não ter acesso ao outro reino, este reino está separado do Pai. O homem, personalidade, é filho desta natureza. E por isso se diz, o teu corpo é pó, e ao pó voltarás. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós, basicamente, o homem, personalidade, é filho desta natureza transitória. E, portanto, como é filho desta natureza, ele não pode ir a lado nenhum que não seja esta natureza. Portanto, nós somos pó e ao pó voltaremos. Como homens, a personalidade, não é o homem eterno. Tudo está ligado, desde os seres que habitam a Terra até às estrelas, galáxias, universos. Tudo está ligado. E porquê é que tudo está ligado? Porque tudo está englobado dentro da energia do Pai. O Pai engloba tudo o que existe. É fácil compreendermos. É fácil. Do Criador tudo provém os universos. Os universos são compostos por galáxias. As galáxias são compostas por sistemas solares. Os sistemas solares são compostos por estrelas e planetas. Tudo está ligado. As estrelas estão ligadas umas às outras. Os planetas estão ligados às estrelas. As luas estão ligadas aos planetas. Os seres que habitam o planeta Terra estão ligados entre si e estão ligados a tudo o que existe. É por isso que se diz que nós somos todos irmãos. Se tudo está ligado, somos todos irmãos. Não há... somos todos partes do um. Todos fazemos parte do um. Imagina o teu corpo com bilhões de células, com trilhões de pequenos sistemas solares, os átomos. Toda essa máquina fantástica tem que estar em harmonia, em equilíbrio. Se a harmonia se desfaz, o que acontece? Aparece a degradação e a doença. O corpo físico é um pequeno cosmos. Alimenta-o essencialmente com amor, para que possas distribuir também esse amor pelos que te rodeiam. Portanto, todo o caminho físico ou o caminho espiritual está baseado no amor. Sem amor, nada existe.
Sem amor nada existe. Do Criador derrama-se luz, amor, energia. Tu és isso. Luz, amor, energia. Que nós somos de verdade. Nós somos centelhas eternas, centelhas divinas. E qual é a palavra que designa Deus? Luz, amor. É o que nós somos de verdade. Energia. Este é o primeiro capítulo do livro, o contacto com os seres que perderam o envoltório físico. Portanto, eu vou falar mais um pouco sobre este capítulo. Lembro-me de um grande acidente onde morreram 2 seres. Portanto, esse acidente aconteceu onde eu vivo. Todos os acidentes são grandes, onde há mortes alimentares, onde há uma quebra instantânea da vida. Os seres humanos estão vivos, estão conscientes. De um momento para o outro, estão do lado de lá, do lado dos mortos. Geralmente o ser que parte para o outro lado perde o sentido da realidade e não sabe o que aconteceu. Fica confuso, já não tem a ajuda do aparelho para compreender o que aconteceu. É assim, em acidentes trágicos, violentos, onde há mortes, nós estamos vivos, de um momento para o outro estamos mortos. Portanto, há um desfazamento dos corpos que passam para o outro lado e do corpo físico. Portanto, o ser já não tem o corpo físico para compreender o que aconteceu e então fica, quando passa para o lado de lá, fica muito baralhado, não sabe o que aconteceu. Portanto, o ser transporta para o lado de lá, o lado dos mortos, a imagem que tinha e sente que tem ainda um corpo. Mas como o aparelho mental é mais tenue, mais frágil, não tem a percepção que já não tem o corpo físico. É isso que acontece. Portanto, como o nosso aparelho mental, como o aparelho mental do homem que parte para o outro lado, é um aparelho mental muito frágil, muito tenue, ele tem dificuldade em compreender o que aconteceu. Portanto, nesses acidentes trágicos, instantâneos, bruscos, é diferente da morte que acontece com uma pessoa que morre de velhice. É diferente. Portanto, a pessoa vai se adaptando à degradação do seu estado físico e, portanto, a morte é diferente. Por isso ele fica muito baralhado. É isso que eu estou aqui a dizer. Por isso ele fica muito baralhado, a pessoa que passa pelo lado de lá. Porque sente que tem um corpo, mas o aparelho mental já não ajuda na compreensão do que aconteceu. Nestes e noutros casos, estas almas precisam de ajuda. Ou deviam ter ajuda. Mas voltando a este acidente, a notícia espalhou-se tão rápido que eu cheguei ao local, ainda os corpos se mexiam, totalmente desfigurados. É como acontece nas batalhas. Filhos não conhecem os pais, nem os pais conhecem os filhos. Portanto, nas batalhas, se for um pai e um filho para a batalha, passado um pouco já não se conhecem uns aos outros e até se podem agredir uns aos outros. A imagem que tinha visto não me saía da cabeça. Portanto, estou a falar de mim. Mas ao mesmo tempo eu falava com os seres que tinham partido, que tinham perdido o envoltório físico, e dava-lhes instruções sobre o que tinha acontecido e como devia ser o seu comportamento no outro lado. Mas estes 2 seres que perderam a vida não acreditavam no que tinha acontecido. O processo de compreensão e vivência do outro lado é diferente. Quer dizer, leva mais tempo para ser compreendido. E ao mesmo tempo, o outro lado também dá ao ser muita liberdade. Portanto, não dá mais liberdade, o outro lado não dá mais liberdade porque o homem vai formatado. Portanto, a compreensão daquilo que se passa do outro lado, ele está formatado. Portanto, ele não tem mais compreensão por causa disso.
Geralmente os seres passam para o outro lado, não têm mais liberdade porque estão formatados com muitas limitações. Portanto, no outro lado a pessoa tem muito mais liberdade. Mas, como o seu aparelho mental o formatou com essas limitações todas, portanto, quando ele passa para o outro lado, é como se estivesse formatado e tem uma vida mais ou menos normal ou idêntica àquela que tinha quando tinha o corpo físico. A vida no corpo físico cria-nos limitações e quando passamos para o outro lado, levamos essas limitações como adquiridas e verdadeiras. Mas no outro lado não existem limitações. Podes voar, podes deslocar de um lado para o outro instantaneamente, etc. Pois isto não acontece devido às limitações adquiridas como verdadeiras. É só isso. Portanto, vou terminar por aqui. Muito obrigado a todos por assistirem a este vídeo e até uma próxima. José Evangelista.